O Arthur Garcia está acompanhando também essa operação. Esse dia foi acelerado, foi corrido. E ele vai compartilhar com você detalhes da investigação, porque ele acompanhou a entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco na Superintendência da Polícia Federal. Arthur Garcia, segue daí, meu amigo, bom dia. Muito bom dia, Trindade, bom dia a todos. A Operação Falsos Deviates, deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil e também com a Receita Federal, movimentou algumas pessoas na manhã de hoje. A informação que a polícia recebeu através da Receita Federal, Trindade, foi de que uma mesma empresa teria aberto vários CNPJs. Então, com essa vistoria e fiscalização, lógico, eles identificaram algumas irregularidades. E foram um total aí de 21 ordens judiciais, um total de 21 buscas e apreensões, identificação no local de um desses alvos aí, vários dinheiros em espécie também, veículos, 2 veículos, uma McLaren e um outro veículo, uma Lamborghini, somados aí passando de 10 milhões de reais os 2 veículos. Então, tudo isso pertence a essa operação, na qual culminou também com essas apreensões. Vamos acompanhar o que disse o delegado aqui da Polícia Federal, da Regional, o Dr. Fabrício, falando exatamente sobre o andamento dessa operação e também como aconteceu. A investigação ela startou após uma ação fiscal da Receita Federal. A Polícia Federal, de posse dessas informações, passou a se debruçar e entender quem de fato era o responsável pela ação inicial da Receita. E aí foi se identificado que havia uma associação criminosa que se valia por interpostas pessoas, com a finalidade de ocultar os bens adquiridos com proveito do crime. Somente uma empresa, doutor, que foi alvo. São vários CNPJs, mas era de apenas uma única empresa, de um único empresário em Cuiabá, Na verdade, são diversas empresas, ao todo são 17 CNPJs. Mas quando, na verdade, se trata de fato uma única empresa organizadora, e ela se valia de 17 CNPJs para fazer a movimentação financeira e vendas dos produtos. Esses CNPJs, na verdade, estavam todos ativos, que cada um com um local próprio. O que havia, na verdade, era uma movimentação conjunta, em que, às vezes, um CNPJ respondia pelo outro, havia uma ocultação de alguns CNPJs nas movimentações financeiras. Mas, nesse estágio, não posso dizer que estavam ativos ou inativos os CNPJs. Foram apreendidos mais de 100 mil reais em espécie, veículos, apreensão e sequestro de veículos de luxo, veículos milionários, na casa de 8 milhões, além de apreensão de mercadorias. Mercadorias essas importadas, cujo valor total é superior a quase próximo a R$1 milhão. E eles poderão responder por qual crime? Eu perguntei agora há pouco para a Receita também. Eles poderão ser presos nesse caso, comprovando essa irregularidade? Eles respondem, em princípio, por 3 crimes. O primeiro seria o contrabando, que é o descaminho, que é a importação clandestina. O segundo seria a associação criminosa, na medida em que é um grupo de pessoas que estão em associação para cometer crimes. E o terceiro seria a lavagem de dinheiro, que, na verdade, é a ocultação, que seria a parte da ocultação dos valores auferidos com provento do crime. A Polícia Civil entrou também nessa operação através da Delegacia de Defesa do Consumidor. Vamos ouvir agora o que disse o delegado Rogério, referente também à delegacia envolvida nessa operação. Esses escritórios de advocacia que representam essas marcas no Brasil entraram em contato com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Receita Federal, e isso motivou o início das investigações. A Receita Federal vai apurar esse valor e comunicar daqui para frente, Isso tudo está sendo calculado ainda, os valores que foram apreendidos, os valores dos veículos que foram sequestrados, que foram apreendidos hoje, e mais esse prejuízo para a sociedade, que é a não arrecadação de impostos. Como eu falei no início, que a Receita Federal foi exatamente quem identificou, desde o início dessa operação fraudulenta dessas empresas, no qual uma única empresa, ela conseguiu abrir vários CNPJs também, cooptando supostos laranjas também para fornecer o seu CPF. Isso só foi possível também porque a própria Receita Federal acabou identificando. Vamos ouvir também o que disse o responsável da Receita Federal sobre também a identificação desses alvos e também sobre a operação de hoje.
Nos livros fiscais que nós temos acesso na Receita Federal, não havia nenhum envio de documento fiscal de entrada e saída dessas mercadorias. Não eram produtos falsificados, né, doutor? A maioria produtos falsificados, inclusive com o próprio selo da Anatel sendo falsificado. Então ele dá uma aparência de um produto legal para o consumidor, mas o selo, às vezes é o mesmo selo em todos os produtos, colado de maneira indevida. Então essa é uma fraude grave, não só tributária, mas ao consumo também e à concorrência leal. É isso, Trindade. Então essa operação ela resultou nessas apreensões, não houve nenhuma prisão por enquanto, lógico que com a apreensão desses celulares também de informações, a polícia vai ainda andar com essa investigação e com certeza terá ali o desenrolar de tudo isso. Lembrando que essa questão do descaminho, ele é tipificado no crime, né, como o crime ali tributário, do Código de Defesa também do Consumidor, também o Código Penal, e essas pessoas responderão por isso, além de comercialização desses produtos falsificados, o que foi também identificado nessa operação e também com essa organização. Eu volto com você aí no estúdio, Trindade. Muito obrigado, Arthur Garcia. Dia de operações.